Boa noite, pessoal. Fala, Xará. Tudo bem com você? Espero que a família esteja bem. Nosso Doc vai falar agora, né? Fala, Marcão. Seja bem-vindo, cara. É um prazer estar aqui com vocês, Rodolfão. Sejam bem-vindos aí, Nath. Muito obrigado aí por estarem presentes. Eu tenho certeza que nosso bate-papo hoje com o Dr. Gustavo Malhoca vai ser riquíssimo. Um abraço, Luquinha. Abraço, Demar. Marcão, obrigado, viu? Rodolfo, devo muito a você, tudo a você, tá bom? Espero que a família esteja bem. Estamos aí aguardando nosso convidado de ouro aparecer. Um homem que tem muita experiência na prática, consegue mais do que ninguém transmitir a teoria na prática. E é um cara do dia a dia, do campo, literalmente, seja ele do campo de futebol, campo da Batalha das Piscinas. Boa noite, Theo, perdão, espero que a Drica e a Catarina estejam bem. É um prazer sempre ter você aqui junto com a gente. Estamos só esperando o Doc aparecer. Ale Félix, um abraço. Saudade de pedalar do seu lado. Estamos só esperando o nosso convidado chegar, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por estarem presentes. Que bom que tá tudo bem, Theo. Muito bom, cara. Manda um abraço pro seu pai aí, o Robertão. E vamos em frente, tá bom? Cada dia a gente tá mais perto do início aí, tá? Espero que a tua esposa esteja bem, Ale, Félix. E qualquer problema que você tiver lá na bicicleta, você me avisa, tá bom, meu amigo? Estamos só esperando o Gustavão chegar. Não sei se ele tá vindo de bicicleta ou de condução. Brincadeiras à parte, é um prazer ter vocês aqui. Vocês vão ver quanta riqueza a gente vai ter aqui com o nosso querido Gustavo Malhoca, tá bom? Jean, você tá melhor? Espero que sim. O Doc acabou de entrar, nosso convidado de ouro aí, e logo logo a gente vai estar conectado a ele, tá bom? Estamos conectando aí com o Super-Homem, Super Doc. Fala, Super Doc! Tudo bem Tudo com bem? Um você? prazer, cara, estar falando com vocês. Poxa, que honra. Honra é Obrigado. honra é a nossa de você ter cedido aí esse tempo seu que é tão corrido. Espero que a sua família esteja bem. É um Tá prazer tudo enorme te rever, mesmo que seja à distância aqui. Tem muita gente que já entrou aí porque sabem do seu valor como ser humano e como médico do esporte. Para nós é uma honra e um valor assim inestimável ter você aqui dividindo as experiências. Quando eu pensei em você, Gustavão, vou chamar você de Gustavão, mesmo sendo para todos de maneira carinhosa conhecido como Doc. É que todo mundo chama de Doc, então eu prefiro ser diferente. E aí eu falei assim, puxa, esse cara, ele consegue trazer tanto conhecimento de uma maneira tão fácil de entender, uma didática tão inteligente, simples, reta. E a gente vive falando aí, eu, você, de fisiologia do exercício, né? Não do esforço, do exercício. Porque a gente não aplicado, vai né? falar da fisiologia do nosso corpo na reclusão, né? Então era essa a ideia. Eu vou passar a palavra para você, mas antes eu preciso fazer uma apresentação que é no mínimo reforço, porque eu sei que quem está entrando já sabe quem você é como profissional também especial. O Doc é sócio fundador da Care Club, que tem quantas clínicas pelo Brasil já? Atualmente são 5. 5 clínicas pelo Brasil, nas principais capitais. Ele, quando fez medicina, resolveu seguir um campo que muitas pessoas questionaram, que é o campo esportivo. Assim como eu, há 30 e poucos anos atrás, escolhi o esporte e também fui questionado. E aí ele comprovou que, através de muito trabalho, porque o cara trabalha de segunda a domingo, e paixão pelo esporte, por aquilo que ele faz, traz resultado. Ele é graduado na Escola
de medicina na Faculdade de Medicina da USP, ex-jogador de polo aquático, então ele tem um esporte na veia, literalmente, né? Ele é chefe do departamento médico do Palmeiras e foi quantas vezes campeão pelo Palmeiras, Doc? Não precisa falar. Brasileiro, duas. Tá bom só, brasileiro, duas, né? E vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, consultor do programa Bem-Estar da Rede Globo e chefe do departamento, isso que eu já falei, né? Diretor médico da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, com participação em 2 Jogos Olímpicos, Londres e Rio. Esqueci de alguma coisa? Atletas Não, tá olímpicos, bom, tá bom, tá César bom. Cielo, Thiago Pereira, já tá bom para vocês? E tantos outros, a gente não vai se estender, porque eu comecei a escrever alguns tópicos que eu gostaria de puxar assunto com você, porque vai ser um bate-papo, tá, Doc? E eu falei, meu, melhor parar por aqui, senão eu vou ter que segurar o cara até 10 horas da noite. Manda aí, Doc, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Primeiro, eu te agradeço pela oportunidade de falar com você. Essa reclusão realmente ela é diferente para todo mundo, para mim também, então não poderia ser bacana essa interação, né? A gente dividir conhecimento, trazer angústia para que quando isso realmente diminua, a gente tenha a possibilidade de fazer diferente. Eu acho que isso é a maior é o maior legado que a gente pode levar de toda essa reclusão. Não simplesmente encarar isso como um problema, mas a gente sair daqui querendo fazer diferente, querendo fazer mais pela nossa saúde, pelo nosso corpo. E eu acho que esse é o grande ponto, né? O momento que a gente está. Quando você foi muito feliz, né, na abertura, você falou um negócio que ficou na minha cabeça martelando. Eu fiquei até repetindo comigo, falei, eu não posso esquecer, que você chegou e falou, poxa, a gente tem falado muito de fisiologia do exercício, mas a gente tem colocado várias vezes a fisiologia básica na frente dela. Isso é a maior verdade nesse pós-reclusão, né? A gente nunca esteve tão na necessidade de voltar às bases da fisiologia, né? Então, onde as pessoas estão se mantendo ativas, as pessoas estão mantendo condicionamento sem praticar esporte de fato, porque estão limitadas no espaço físico, onde as pessoas estão dando valor a se mexer e muito mais do que praticar uma atividade desportiva. E isso é muito importante para o pós, né? E a retomada desse pós-infecção. As pessoas entenderem como é legal e como elas são livres de poder voltar a fazer as suas atividades. Nossa, isso vai dar uma perspectiva de saúde para elas, que saúde é ter liberdade. Olha que coisa bacana. E essa liberdade a gente vai escrever em forma de treino, a gente vai escrever em forma de sair na rua para dar a nossa corrida, no final de semana poder ir aonde a gente quiser e almoçar com as pessoas que a gente gosta. Então, olha que bacana que vai ser esse retorno, né? A gente vai começar a dar valor para coisas menores. Com certeza. Menores e nem por isso de menos valor, né, Doc? Pelo contrário, talvez menores, mais simples, mas com valor imensurável, né? Porque saúde, eu tenho um aluno meu que falava, saúde é o nosso maior patrimônio, Uhum. né? A gente tem que ficar cultivando mesmo, né? Ninguém tira, você coloca o dinheiro no mercado financeiro, você pode ganhar e pode perder. A saúde, a não ser quando a vida nos, né, impede, a gente tem que preservar e está nas nossas mãos, cuidar desse patrimônio, né? Sem Tão rico. sombra de dúvida. Bom, muita gente vai ficar perguntando, já está perguntando, o Luquinha da Deluca, para a gente não desperdiçar essa grande oportunidade que você está dando para a gente, vamos combinar que depois do Doc vai deixar o contato e durante aí os dias, não necessariamente hoje, tá, Doc? A gente vai terminar tarde, 9 horas, mas aí aos poucos você vai respondendo e tirando as dúvidas. A gente não quer criar uma situação
antipática, mas eu acho que a gente tem muita coisa para conversar e eu preparei aí um esqueleto, né, para a gente poder seguir um caminho. Muitas vezes a gente vai virar direita e esquerda, e esse caminho às vezes vão ter ramificações, mas vão ter coisas que de repente a gente vai poder trocar como uma passada de ping-pong, e outras a gente vai poder aprofundar, porque de repente tem tudo a ver com esse momento. Tá bom, Doc? Fechado, você Vamos que lá. manda. Então, é o seguinte. Uma das coisas mais surpreendentes que eu vejo quando eu vou lá me cuidar e peço a sua ajuda é a capacidade que você tem de, como um astrólogo, ler aqueles exames e interpretar a pessoa através de toda a bioquímica do corpo, né? A gente, quando está fazendo atividade física e quando vai visitá-lo, inclusive com retorno, com sequência, obviamente a atividade física, junto com tudo aquilo que é necessário para treinamento, orientação nutricional, psicológica, continuidade, uma planilha bem feita, executada, o treino sendo respeitado em matéria de intensidade, volume, etc., a gente sente a melhora de fato, né, progressiva. O grande ponto, isso é a fisiologia do exercício, o grande ponto é como que a gente deve interpretar o oposto disso, o antagônico disso, aonde eu quero chegar. Se você, de uma maneira muito lúdica, tivesse que ler ali meu relatório, meus exames, fosse fazer uma leitura, né, e que você faz tão bem, é incrível como você acaba dizendo, muitas vezes até aquilo que eu nem sei que eu sou, que eu tenho, né? Como que você imaginaria se as pessoas não estivessem se movimentando, fazendo atividade física nesse tempo de reclusão, qual seria o nível de retrocesso em toda a questão bioquímica? Eu sei que é muito amplo, mas Não, assim, pode generalizando, passar. quais seriam, não sei se eu posso chamar de estragos, mas os passos para trás que o nosso corpo toma no que se refere à questão fisiológica? A primeira coisa, Arapi, você foi muito feliz na tua pergunta, é você entender qual é o objetivo com aqueles exames que você está solicitando. Sim. Você pode, de fato, fazer um screening pontual, fazer uma boa análise isolada e chamar aquilo de análise isolada. E o que você está objetivando naquele momento? Dá uma olhada no contexto geral de como está o teu organismo. Você vai ignorar uma valência de evolução, vai ignorar o processo de controle e vai simplesmente tirar uma fotografia, né, um corte daquele indivíduo. Isso daí a gente por muito tempo praticou no check-up. E isso não está errado, pelo contrário. Você criteria os exames pela faixa etária e pelos maiores fatores de riscos associados àquela pessoa. Essa é a medicina baseada em evidência, mas essa é a medicina que você vai fazer com que o teu doente esteja livre de doenças, né? Você não está ali fazendo nenhum tipo de controle específico. Quando você entra na linha do esporte, você vai fazer mão de exames muito semelhantes a esses usados no check-up, mas dentro de uma escala evolutiva para entender o comportamento de algumas variáveis justamente ao longo do processo de treinamento. Então, quando você começa o teu treino, o teu corpo está como? Você entende que ele está descansado. Beijo, sapato. Ele está descansado e um pouco, vamos dizer assim, relaxado demais. Aí você começa a fase de treinamento, você quer ver qual valência aquele indivíduo especificamente responde primeiro. Será que são valências mais metabólicas? Será que são valências mais musculares?
E isso daí, os exames são ótimos, né? Sim. Será que esse cara já começa com uma reserva baixa? Será que esse cara já começa com uma reserva alta? Isso está logo no começo. Aí, à medida que você vai evoluindo a tua carga de treino, você vai conseguir ver como a tua planilha, como os seus resultados, os seus esforços se começam a fazer efeito naquele organismo. Que tipo de estímulo você consegue ver, que tipo de resposta você está vendo, será que você está focando só nas valências que são já positivas daquele organismo, será que você consegue ver coisas a mais que você gostaria, para depois começar a descansar aquele organismo para ele poder competir. Então, olha a diferença de você pegar um exame num determinado momento aleatório versus você periodizar esse exame de acordo com o teu ciclo de carga. Então, é muito importante que você entenda o que você quer. O que você não pode, e de jeito nenhum, é pegar um exame isolado e interpretar conforme cargas. Aí é o tal do achismo, a bruxaria, que muita gente fala em medicina do esporte, né? De manhã a pessoa está de um jeito, à tarde a pessoa está de outro. Não, isso não. Tem que estar bem relacionado ao treinamento. O treinamento é o que manda na medicina do esporte, né? E não a medicina que manda no treinamento. Então, ela é muito importante e ele contextualiza muito a tua frase. Isso não quer dizer que um atleta tenha que estar com seus exames de check-up em ordem. Pelo contrário, exames de pré-participação podem estar dentro do contexto cronológico de avaliação, como pode ser feito até antes de começar. Você pode, antes de começar, fazer uma avaliação geral e aí depois fazer as tuas avaliações esportivas bem específicas. Ou não, ou dentro das tuas avaliações esportivas, você incluir a mais as avaliações gerais, justamente para ter esse tipo de controle. Então, assim que eu penso, somo. Não dá para separar. As pessoas tentam a ver de forma diferente. Exame é exame. Sim. Carga é carga. Né? O que você está avaliando quando você faz um check-up de saúde é carga, carga interna. São conceitos básicos. A fisiologia é a fisiologia aplicada, não é a fisiologia do exercício que é isolada da fisiologia do corpo humano. É a fisiologia do corpo humano aplicada ao esporte. É isso que as pessoas têm que entender. O benefício do exercício é aplicado àquela prática da rotina constante, para não dizer diária, naquele organismo. Então, é isso que é o bonito do negócio, né? De você, como é que você ganha isso à medida que você vai evoluindo, à medida que você vai treinando, à medida que teu corpo vai aceitando aquilo como um benefício para ele. Sim, muito legal. Doc, Gustavão, eu vou chamar você de Doc, mais que seus amigos, é que a maneira que eu tenho de aproximar mais de você é te colocando no aumentativo. Para mim você é grande, tá? Homens e mulheres, a gente tem conversado aí, tem trazido colegas seus de ortopedia, nutrição, vascular. Nesse momento de reclusão, existe algum cuidado maior que seja um sexo masculino, um sexo feminino tem que tomar, ou a gente tem que entender os dois como um ser humano num momento especial que ninguém nunca viveu? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, para a gente tocar no assunto que é o título da nossa conversa, fisiologia da reclusão, ou seja, o que está acontecendo com quem não está se movimentando, né, fisiologicamente, eu acho que a gente precisa entrar no mérito da fisiologia do exercício, ou seja, metabolismo bom é metabolismo trabalhando, e se não acelerado, trabalhando, né? Porque o contrário disso, sem estímulo, adaptação, ele desacelera, conforme a faixa etária, sabidamente, piora ainda mais. E aí vem as doenças,
internas, colesterol, triglicérides, né, problemas vasculares, etc. Então, retomando, primeira pergunta, existe algum detalhe importante, seja para o homem, seja para a mulher, ou existe sim algum detalhe importante, uma dica para o homem, para a mulher, questão fisiológica, no momento da reclusão, ou não existe diferença? Análise de metabolismo é sempre igual para o ser humano, independente do sexo? E a última, a segunda pergunta é a questão da fisiologia. Você quer que eu repita ou deu para... Peguei. Primeira coisa é a gente entender por que a gente está recluso. Tá. Né? A gente está recluso porque existe um vírus com uma letalidade maior do que os vírus normais, né? Uma letalidade que a gente está vendo algo perto de 3,6 até, desculpa, 2,6 até 3% dos infectados. É uma letalidade que Só não é... Desculpa te cortar, o pessoal está falando que o áudio está ruim. O Principalmente o meu meu, está dando o eco. meu áudio ou o Não, eu seu acho que é o áudio? meu. Você É tá... mesmo? É. Deixa eu ver Bom, se segurando aqui melhora. Você está me escutando bem? tô te escutando bem. O pessoal que comentou está me escutando melhor agora ou não? Está dando eco quando você fala. E o áudio está ruim. Só para a gente não perder a oportunidade da sua explicação, mais do que a minha pergunta. Espera só, eu vou tentar um negócio. Obrigado, Jean. Obrigado, Thalita. Bom, só o meu. Talvez tenha melhorado da minha parte. Melhorou, pessoal? Melhorou. Melhorou? Então, pois o que eu estava explicando. Desculpa Primeira te interromper. coisa é a gente lembrar por que a gente está recluso. A gente está recluso porque existe um vírus com uma letalidade maior do que o normal e que tem uma taxa de contágio extremamente elevada. Isso independente de homem ou mulher, independente de imunodepressivos e imunos normativos, vamos dizer assim, isso depende de crianças. Então, assim, é um vírus de um comportamento bem avassalador. Essa é a primeira coisa. As pessoas muitas vezes esquecem do motivo que nos levou para ficar dentro de casa. A gente não está em casa para treinar mais, menos. A gente não está em casa para poder revisar nossas vidas, né? Muito menos para corrigir os problemas do passado. A gente está em casa para, teoricamente, proteger a população de um avanço de uma pandemia. Infelizmente, as pessoas não entenderam dessa forma. E países com características da sua população mais individualistas pioraram ainda mais e levaram a sua população a morrerem mais. Eu não vou entrar no detalhe de quais foram esses países, é só pegar os que morreram mais. Em relação à tua pergunta do gênero, eu não vejo nenhuma diferença em relação a contágio. Nenhuma diferença. Óbvio que depois que tudo isso acabar, estudos saírem, a gente vai conseguir ter uma noção mais aprofundada do que foi a doença. Mas hoje, assim, de sopetão, zero relação com o gênero, com a transmissibilidade do vírus. E por último, o que você falou, né? Como isso está impactando na vida das pessoas e como que isso vai retomando. Super difícil analisar esse aspecto, porque ainda a gente não consegue ter uma ideia da redução da curva de contágio, né? A gente ainda não tem uma ideia, e é uma pena eu estar falando isso com você na segunda quinzena de maio, mas a gente ainda não tem a ideia de como essa curva vai se comportar. Eu queria muito estar falando com você, já falando no atingimos o teto da curva e agora a tendência é ele se manter por um tempo no teto e depois cair. Seria ótimo eu falar para você, olha, já estamos reduzindo o perfil dessa curva de contágio,
Mas o que a gente sabe é que nada, sabemos nada. Pelo contrário, estamos ainda no escuro, esperando ver o que vai acontecer, com projeções que já acreditamos e já desacreditamos inúmeras vezes. Estou falando isso muito mais como leigo do que médico. Sim. Médico, eu acho que nesse momento, para falar alguma coisa, tem que estar na linha de frente. Eu não estou pelos meus motivos, mas independente de qualquer coisa, eu acho que a tua pergunta ela é muito pertinente. Primeiro, não esquecer, é o que eu falo, o porquê nós estamos em casa há 3 meses quase. A gente esquece isso fácil. Assim, nunca nas nossas vidas, eu com 40 anos, fui obrigado a ficar 2 meses em casa. Né? Nem quando a minha mulher queria. E isso é primeira vez inédito. Nunca eu fiquei sem trabalhar. E por que tudo isso? A gente tem que começar a se perguntar. Depois, se perguntar por que a gente chegou nesse extremo de um vírus conseguir pegar tanta gente tão rápido. Né? Qual o efeito dessa tal globalização e como que a gente pode mudar nossos hábitos para que a gente se proteja disso. Né? Vamos sair, também não é para evitar o contato com todo mundo, mas será que nossas práticas não estão de alguma forma erradas? Eu acho que a gente tem que rever muita coisa nesse pós-vírus. Vai ter uma revolução junto com uma evolução. Muito obrigado, estou aqui. Queria te perguntar o seguinte, fisiologia ainda. Se você pudesse passar uma regra de uma faixa etária de 10 em 10 anos, e eu não quero ir lá para o lado teórico e de estudos aprofundados, nem nada, mas para as pessoas entenderem a importância da atividade física, aí eu falo como educador físico, e não para puxar a ladainha para mim ou para você que trabalha com o movimento também, mas para a gente reforçar a importância das pessoas se movimentarem nesse tempo de reclusão em casa, nem se for para ficar dando voltinha no sofá. O que eu pergunto para você é, qual é o período que o corpo, através do estímulo que a gente dá, através da atividade física, leva para poder reacelerar? E faço a pergunta contrária. Excelente pergunta. E qual Muita é o tempo gente tem do essa corpo dúvida. acelerado, que nem a gente foi obrigado, leva para desacelerar e aí a gente perder tudo aquilo de benefício que um metabolismo trabalhando em alta rotação traz para a gente. Quem faz atividade física sabe muito bem, porque não é só questão de endorfina, lado psíquico, tem a ver também com autoestima, etc., né? Uma coisa interligada à outra. Mas assim, nós estamos aí, como você falou, em 2 meses. Puxa, 1 mês já é suficiente para o declínio, e não estou falando de preparação física, performance, eu estou falando de alguma coisa muito mais importante, que é a saúde, né? Que é a saúde, né, da pessoa. Enfim. Excelente a tua pergunta, gostei muito, acho que encaixa muito com o tema que é fisiologia. Fisiologia, eu acho que é muito essa dose e resposta, né? De como você dá, o organismo se adapta àquela carga que você deu e como ele responde com essa carga em forma de condicionamento. Isso é fisiologia. As pessoas tendem a querer transformá-la em algo muito difícil, mas a fisiologia do exercício ela começa no capítulo básico dela. E isso que é a beleza dela, quando você pensa simples e vai transformando em algo complexo. E aí vem as suas outras perguntas, né? E que você coloca muito bem com algumas coisas que você já coloca a sua opinião. A primeira delas é em relação à resposta a treino, né? Como é que o organismo ele responde aos estímulos específicos, né? Como você mesmo disse, como é que o corpo vai respondendo aos estímulos à medida que você vai retreinando ele.
E o tempo que isso acontece depende de quanto ele estava treinado e depende de como ele conseguiu se manter estimulando. Então, olha que interessante. Depende do tempo, do delta que você estimulou aquele corpo. Porque quanto maior o tempo de estímulo, menor a sua perda. Aí vem um outro coeficiente. Vai depender de como você se manteve treinando, que é quanto é a diferença entre a carga habitual e a carga realizada. E depois, por último ainda, a condição de treino, que é a especificidade do treino. Quanto você conseguiu chegar perto ou quanto você ficou longe das suas capacidades especiais e do que você mantém normalmente. Então, olha quanta coisa a gente tem que levar em consideração para poder chegar à conclusão de que o corpo está treinado ou não e eu destreinei ou não. Então, é um negócio bem legal. Eu adoro fisiologia aplicada e isso é demais, assim, quando você começa a pensar nisso tudo, em todas as interações dessas variáveis. Então, isso com certeza é um ponto que vale a pena a gente levar. Minha opinião, num aspecto geral, tá? De um atleta amador, não de um cara que faz atividade física, não estou falando em relação aos meus atletas de esportes profissionais, no esporte amador. Esporte amador, eu acho que esse atleta vai precisar de algo perto de 4 a 6 semanas para começar a voltar a se sentir minimamente treinando num nível adequado. 4 a 6 semanas. Óbvio que isso vai variar mais ou menos 2 se o cara se manteve ativo e o nível de intensidade que ele se manteve ativo. Mas essa é a minha percepção num nível de amador. Num caso específico de um ciclista que manteve rolo, acho que ele segura bem. No caso que o cara não conseguiu manter o rolo, ele perdeu a especificidade, ele perde um pouco mais. Minha percepção, mais uma vez, lembra que todas as facetas do treinamento, antes delas todas vem uma, individualidade biológica. Então, sim, assim, eu prefiro dizer que estou pensando nessa média desses dados que eu te passei, mas sem nenhuma certeza de afirmar isso daí. Muito obrigado. Você acha que trabalho de força, por exemplo, né? Não importa o quê, nós todos aqui estamos limitados, salvo exceções aí que as pessoas têm o privilégio de ter aí uma sala de musculação, mas a gente consegue, mesmo de forma privada, usando a criatividade e através mesmo da internet, tantos colegas aí que têm demonstrado vários exercícios para o trabalho de manutenção da força, né? Nós que trabalhamos com esporte sabemos que o estímulo para você ter um ganho e não ter uma perda varia de 1 a 7 dias. Eu não sei se você concorda ou não com isso. E aí eu não estou aqui dando a minha opinião ou fazendo com que você concorde comigo. Estou perguntando para uma pessoa que vive isso todo dia, inclusive com atletas de alta performance. Seria certo, vem a pergunta, a gente manter um trabalho de força, seja lá o que for, pegar 2 garrafas de refrigerante e ficar fazendo um exercício de bíceps, eu estou claramente falando de uma maneira muito irresponsável, para o trabalho de manutenção, você acha que seria um desperdício e, ao mesmo tempo, uma maneira negativa, agir de maneira contrária a isso ou menor que isso, justamente por esse time que a gente acaba perdendo com relação ao trabalho de força? A minha opinião, Araf, é que a gente jamais
quando vai entender desse treinamento, a gente pode esquecer as bases do trabalho de estímulo de força. Então, as tuas capacidades aeróbias, o teu trabalho de força e tuas capacidades de flexibilidade, você não pode abrir mão nunca delas. Então, eu acho que elas têm que estar inseridas dentro do teu contexto de treino. Você não treinar força, para mim, é abdicar de valências básicas. É a mesma coisa que você, não sei, ir treinar tênis e não querer sacar. Sim. Tá? Assim, você pode ser um ótimo jogador, mas você não saca. Tem algum momento do jogo que você não joga. Né? Então, eu inverti, né? Eu saí do básico para o avançado, mas para o leigo poder entender. É isso. Né? Jogar futebol e não querer bater lateral. A bola sai, tirar o goleiro. Então, assim, não faz sentido. Qual eu vou dar mais estímulo no meu retorno? Qual eu vou dar mais carga? Aí sim é um entendimento individual. E aí eu concordo que esse é o trabalho da fisiologia do exercício. Mas abrir mão, não, eu não gosto. É você querer colocar o lúdico à frente de uma coisa chamada bases de treinamento. E base de treinamento não tem nada lúdico. É uma ciência aplicada, né? Assim, outro dia eu estava ouvindo um audiobook de administração e o cara falou isso. Falou, cara, você pode ter a sua percepção que você quiser sobre administração, mas existe uma administração, né? Então, assim, a mesma coisa a gente vai falar da área que a gente atua. As pessoas podem ter as percepções que elas quiserem sobre treinamento, sobre o que gosta mais de fazer ou menos, o que elas acham que funciona mais para elas ou não. Isso tudo são percepções individuais, a gente respeita, mas existe uma ciência por trás disso e a gente tem que nos basear em evidência para poder orientar o máximo de pessoas e levar o máximo de pessoas possível para um nível de treinamento adequado. Então, neste retorno, não tem como uma pessoa não ser estimulada por ações aeróbias, de força e de flexibilidade. Muito obrigado. Fiz a pergunta para a gente, no mínimo, lembrar de todas essas respostas que, como eu te falei no início, também você explicita. Doc, a gente trouxe a Sâmia, a Carlinha de Perro está aqui, ou estava, entrou. A gente trouxe um médico vascular, vai trazer um psiquiatra, tudo isso para a gente trazer ideias diferentes, visões diferentes, com fundamentos, cada qual profissional, um abraço, Murá, cada qual dentro do seu ponto de vista, dentro da sua área, né? E a sua área, médico de esporte, no final você é um gerenciador da saúde de uma pessoa. A gente vai até aí você, como um astrólogo, analisa aquele mapa que é o exame bioquímico, você faz avaliações, você perde um tempão ou investe um tempão conversando sobre o por detrás de cada atleta que senta, pelo menos é assim que eu me sinto assistido, e o seu sucesso com os outros atletas e com as pessoas todas que estão aqui dividindo aqui com a gente confirmam isso, né? Aonde eu estou querendo chegar com a pergunta? Por mais que você não seja um psiquiatra que entenda da química que o leve a uma medicação, questão depressiva, por mais que você não seja um psicólogo como a Carlinha, a Sâmia, mas trabalhe com uma equipe multidisciplinar no qual você está acostumado constantemente a lidar com essas pessoas. Considerando que você, assim como eu, lida com pessoas, ou seja, quanto mais pessoas você lidar, você acaba adquirindo um book, acaba criando a gente aprende muito
quando cada pessoa diferente senta na nossa frente e, e expõe lá suas expectativas, suas ansiedades, seus medos, suas frustrações. Nesse momento que a gente está tão impedido, e por mais que as pessoas já tenham encontrado cada dia um caminho diferente, você teria como justificar, dentro da sua análise bioquímica, de uma maneira sucinta, porque eu queria conversar com você outros assuntos, o que acontece com o nosso corpo, justamente para a gente ter esse cuidado, essa percepção e tentar fugir desses atalhos. A hora que vier esse gatilho, a gente disparar um outro que possa construir ou reconstruir uma ideia que quer destruir a mente da gente, né? Porque é inevitável, né? Se a gente dá um estímulo intenso demais no treino, não estou falando de treino, mas não estou querendo falar de performance, mas falando de atividade física, o nosso corpo sente, interfere na mente e isso causa, no mínimo, um estresse psíquico. Imagine, então, uma reclusão, né? Então, teria alguma, para esse tipo de armadilha, considerando bioquimicamente falando a tua área, algum gatilho que a gente possa estar utilizando em pró nesse momento? Ou cada pessoa, enfim? Não, você foi bem feliz. A recuperação, né? Cada pessoa ela tem uma relação entre dose e resposta. Se você está dentro de um confinamento, se sentindo cansado, entediado, você tem que combater isso na forma do que você está presenciando em sintoma, em sinal. Então, o entediado é manter a mesma carga de treino ou os mesmos exercícios, varie mais, varie as cargas. O cara que está sentindo que aquilo está entediante, varia o ambiente, senão você vai cair na monotonia, que é uma variável de interferência na evolução da carga de treino. As pessoas só acham que é volume, intensidade e frequência, mas não é. Tem um monte de variarem no treinamento. E você foi bem feliz na hora que você colocou isso. Então, assim, como você vê isso bioquimicamente? Dentro das variações biológicas. Agora, vou ficar fazendo controle bioquímico para ver isso nas pessoas? Você pode fazer, mas não precisa, porque tem formas simples de avaliar isso. Né? Um simples marcador cardíaco, ele consegue te dar dados fundamentais dessas cargas de monotonia. Né? Então, assim, olha que bacana você entender junto com o teu treinador se aquele estímulo está sendo positivo para você. Né? Não é simplesmente se mexer. É o que eu falo para todo mundo, se mexer é o mais fácil. Seguir a planilha do fulano, Beltrano, é o mais fácil. Difícil é você traduzir aquilo na sua individualidade. E isso é o legal do exercício, isso é o legal do esporte. Né? Então, isso, cara, é mínimo. E a gente tem que saber fazer o mínimo e, a partir do mínimo, começar a diferenciar para as pessoas. Então, fico muito tranquilo de responder isso para você. Cara, Arap, vamos embora. Vamos fazer as pessoas entenderem delas. Vamos parar de ficar falando coletivamente. Né? Eu acho que o coletivo a gente viu agora. Não dá para ter um pensamento individualizado quando todo mundo tem que ficar dentro de casa. Né? Agora, a partir do momento que a gente vai falar de individualidade, vamos falar de individualidades. Não dá para a gente ficar querendo traduzir em coletivo. Né? Então, vamos falar de ciclismo, vamos falar de ciclismo individual. Vamos falar de corrida, vamos falar de corrida individual. Né? Eu estou pensando dessa forma e estou achando que esse tempo que foi nos dado foi justamente para a gente poder pensar nesses caminhos. A gente age de forma coletiva quando é importante ao coletivo e nas horas individuais, as nossas linhas analíticas são individuais. E, cara, olha que bacana, a gente estava misturando muito isso, muito isso. Fica uma reflexão grande desse período de reclusão. Né? Saber separar de forma muito clara o que é o coletivo do individual. E aí fazer o nosso melhor
no que é o nosso melhor coletivamente, como a gente está fazendo o nosso melhor, apesar de muito errado, né, de ter errado muito, vamos falar a verdade, em relação ao corona, e eu falo coletivamente, e ao mesmo tempo, depois, quando terminar isso tudo, que a gente vai ter oportunidade de agir individualmente quando a gente falar das nossas características de treino. Legal. Obrigado, Gustavo. Gustavo, eu deixei uma pergunta para o final. E se você me permitir, ao invés de a gente ficar falando de coronavírus, reclusão, eu queria falar um pouquinho de você. Perfeito. Porque a gente tem curiosidade sempre das pessoas que encontraram um caminho e que são vitoriosas, de poder saber um pouquinho mais delas. A gente fez isso com o Bruno Prada ontem e foi super interessante. Ele começou com 8 anos a fazer esqui aquático e daí foi para vela. E aí, até ele chegar em 5 campeonatos mundiais de vela, ele, na verdade, participou de 25, ou seja, é a história da lâmpada, né? E nas nossas conversas, como amigo, que a gente tem muita mania de misturar na hora que eu vou aí como paciente, eu achei super legal quando você demonstrou o seu lado humano, dizendo que não que você tivesse resistência, mas obviamente as pessoas questionaram você quando você foi escolher a linha do esporte. Hoje é fácil ver você na televisão, no campo de futebol. O Palmeiras já mudou 2, 3 vezes de treinador, mas o Gustavo está lá. Então ele tem uma importância pelo menos maior do que os treinadores que passaram. Brincadeiras à parte, porque também não quero criar nenhuma polêmica, e muito menos falar de futebol, complicar a tua vida. O que eu quero, na verdade, é saber como que você se sente, cara, uma pessoa que com 40 anos de idade já foi para 2 Olimpíadas, quando as pessoas olharam de maneira desconfiada, quando você escolheu o caminho do esporte. Eu sei muito bem, imagine eu há 35 anos atrás, falando para o meu pai que também era médico, pai, eu quero fazer educação física, a perspectiva era 0, era menos 10, né? E de repente já viver tantas experiências, porque eu estou falando de 2 Olimpíadas, mas eu não estou falando de campeonatos de natação mundiais, eu não estou falando de Pan-Americano, eu estou falando só de 2 Olimpíadas. Né? O Marcão que está aí, o Max Paulo já foi, sabe muito bem também qual é a emoção. E você poder olhar de frente para uma pessoa também tão vitoriosa como o César Cielo, o Thiago Pereira. Eu participei de uma palestra e dividi com você que o Thiago Pereira fez, né? E a importância do número 4 na vida dele. Nesse teu caminho, cara, obviamente você tropeçou um monte de vezes e levantou. Mas o que você acha que fez você chegar até aqui? Não foram só os seus olhinhos claros, o seu cabelinho liso, a sua franjinha sempre bem penteada, né? Não foi só a sua oratória que é perfeita, ou o seu conhecimento que é riquíssimo, né? Você deve ter colocado muito suor, deve ter acreditado muito, você gosta. E assim, no final, quando a gente faz um paralelo, todas as pessoas que são vitoriosas, elas têm paixão por aquilo que elas fazem, elas começam de um sonho, né? Enfim, eu quero escutar você. Aliás, eu não, eu imagino que todo mundo. Manda aí. Resumir a tua vida em 10 minutos é difícil, mas vamos tentar. Primeiro, obrigado por fazer essa pergunta, né? As pessoas muitas vezes não querem saber das pessoas. A gente só quer saber a opinião das pessoas, né? É impressionante isso. Mas ótimo que você me fez essa pergunta, porque me dá vontade de voltar para trás, né? E aí essa vontade de voltar para trás me dá muito orgulho do que a gente construiu dentro do esporte, dentro dessa área da medicina. É o que você falou, eu sou de uma época que você falava em medicina do esporte, a pessoa perguntava medicina do quê? Hoje em dia todo mundo faz, né? Todo mundo quer fazer, todo mundo fala bem. E ao mesmo tempo, quando você fala que você quer ir para uma Olimpíada, a pessoa fala, mas como que você vai para uma Olimpíada? Hoje em dia todo mundo quer estar na Olimpíada
e o caminho parece ser o mais simples possível. E aí tudo, né? Chegar no futebol, imagina, trabalhar no futebol, futebol é lugar para poucos, tá? Então, como é que você chega lá? Então, putz, eu fico muito feliz disso tudo, mas o lado profissional, ele, hoje, ele é sustentado muito nas minhas outras bases, que é a minha família e um lado mais espiritual meu, né? Eu tenho isso muito claro nos meus 40 anos, né? Talvez no começo desses 40 eu não tinha isso tão claro da importância disso na minha vida, né? E hoje isso tem uma força muito forte. Isso eu oriento qualquer pessoa mais nova que se aproxima. Cuidado Surzinho. com essa força, essa vontade de ter tudo, porque eu era assim, um imparável, mas eu acho que a gente tem que respeitar o limite do outro. É um conselho que eu passo para todo mundo, mas mais do que qualquer outra coisa, de coração aberto, não mudar suas características, né? Eu vejo que nos últimos 2 anos, a coisa que me deixou melhor e que me fez ser ainda mais profissional e que me tornou ainda mais próximo do cara que eu queria ser o cara que eu queria ser, né? Não mudar, manter, acreditar naquilo que você está fazendo, não parar em nenhum momento e não querer dar giros de 180 para, cara, mantém, vai, acredita, vai firme e trabalha pra caramba. Quem me conhece sabe o quanto eu trabalho, quem me conhece sabe o quanto eu me dedico à medicina do exercício e do esporte. E, bom, é a dica que eu falo como profissional. De 2020, eu acho que a gente vai ter que tirar muita lição. Muita lição. E eu acho que a gente não tem nem perto a noção da quantidade de lições que nós teremos que tirar. Lições que vão muito além de uma reclusão. A reclusão é a primeira lição, que é sentir falta daquilo que é a nossa liberdade. Mas mais do que isso, um monte de coisas vão vir com isso. E que a gente vai começar a perceber paulatinamente. Mas, infelizmente, a gente primeiro precisa ver a luz no fim do túnel. Não estamos vendo a luz. Sabemos que o túnel tem final, né? Porque vimos esse túnel em outros lugares, mas ainda não vimos o final desse túnel. Mas, vamos lá. Temos que ter consciência que ele tem final, temos que ter consciência do que nós estamos fazendo, temos que ter muita consciência do que nós queremos para depois que ele termine, e isso é de cada um, e mais, a gente tem que ter uma consciência coletiva, a gente tem que parar de pensar só no nosso umbigo. E isso envolve o Dr. Gustavo, isso envolve o Arapi, e isso envolve todo mundo. Isso está mais do que claro, provado, que nós não agimos de uma forma coletiva, porque em poucos dias o mundo, na grandeza dele, ficou contaminado. A gente podia ter evitado e a gente não evitou. E a maior resposta está aí. Depois que a gente entender que esse monte de gente que morreu, mas tudo bem, tinha 90 e poucos anos, tudo bem, eu não estou aqui discutindo nem fazendo juízo de ninguém, mas todo mundo podia ter evitado perdas importantes porque agimos de formas individuais. Então, assim, a gente vai ter muito aprendizado para a vida, que a gente vai levar para o esporte, porque a gente vai parar de ser competitivo nos treinos individuais para ser melhor e dar o nosso melhor nos treinos individuais para poder puxar o nosso amigo no treino coletivo, para poder fazer uma competição que seja bacana para a equipe se superar e parar com essa besteira
de ficar roubando em prova coletiva, essa besteira de ficar querendo aparecer em rede social para coisas coletivas. Eu acho que a gente vai mudar muito. Desculpa se eu ofendo alguém com isso, mas é minha percepção. É como você falou, isso me coloca no direito de falar, é a minha opinião, não quero que ofenda ninguém, mas eu acho que a gente tem uma base de evolução aí que esse vírus vai trazer para a gente absurdo. Muito legal. Doc, você destruiu a minha última pergunta. A minha última pergunta era a sua visão do mundo e das pessoas pós-reclusão. Então, eu faz mal, eu volto como se eu tivesse feito ela. Queria agradecer demais todo mundo que está aqui dividindo. Thalita, sua fiel escudeira, está aí. Marcos Paulo, José Moura, Ulisses, enfim, muita gente, Cláudio Castilho, todo mundo mandando um abração. Enfim, você vai ter oportunidade depois de ver. Vou buscar algum motivo para entrar em contato com você, Rodrigo Corrêa. Vou buscar algum motivo para entrar em contato com você. Fisiologia pós-reclusão, fisiologia do churrasco, enfim. Mas a gente com certeza vai voltar a pedir uma hora do seu tempo. Tá bom, amigo? E queria agradecer sua mulher e seus 2 lindos filhos, sua família maravilhosa, por terem cedido uma hora tão rica e especial nesse horário de você para nós. Não foi para mim, foi para nós. E quero que você fique cada vez melhor, tá bom? Conta sempre comigo e com a nossa torcida toda aqui. Todo mundo aqui gosta demais de você, tá? Obrigado pela oportunidade, tá bom, amigo? Eu que agradeço, tamo junto, um beijão aí. Quer deixar um recado? Eu sei que todo mundo te conhece, o Mansurzinho está aqui também. Quer deixar algum recado de contato? Enfim, o pessoal já sabe como te achar. Se colocar no Google, então, vão vir, precisa colocar... Só queria agradecer, eu acho que a gente está no momento de agradecer. Então a gente agradece e vamos pegar essa mensagem, vamos levando para frente e vamos para cima. Fechado? Legal. Um beijo no seu coração. Um grande abraço a todos, beijão a todos aí. Obrigado a todos também. Um beijo no seu coração, Doc. Obrigado por tudo sempre, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.